Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todas e todos os presentes. Gostaria também de agradecer ao nosso presidente, Fabrício Mota, pelo convite para que eu pudesse participar desse congresso tão importante para o direito administrativo na belíssima Florianópolis. Cumprimento todos os membros da mesa na pessoa do meu queridíssimo professor Romeu Bacelar. E quero fazer uma homenagem especial minha querida professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia é uma estudiosa, grande jurista e que sempre perseguiu seus ideais, abrindo caminho para as mulheres de hoje. Hoje, quando eu olho essa plateia tão plena de mulheres, eu penso que foram mulheres como Maria Silvia que possibilitaram que tantas jovens hoje lutem por seu lugar ao sol num país tão machista como o nosso. Maria Silvia, em nome de... Em nome de todas as mulheres que estão aqui presentes, eu me faço portadora do grande abraço. E também gostaria de dizer, em homenagem ao Walter, que eu conhecia a Maria Silvia pelos seus livros, mas não a conhecia pessoalmente. E eu fui falar uma vez sobre concessão de serviço público e o Walter estava lá. Como eu não tinha tocado num determinado assunto, que era o contrato de lixo, dos concessionários, dos prestadores de catadores de lixo de São Paulo, o Walter chegou para mim e falou: o que você pensa disto? Eu vim aqui em nome da minha mulher. Eu achei aquilo tão bacana, porque eu falei, meu Deus, esse homem está ajudando esta mulher a galgar os degraus da sua vocação e os degraus do sucesso. Isso é maravilhoso e gera, portanto, o meu cumprimento ao Walter. Bom, eu tenho que falar agora do meu tema, que é controle da administração pública e o que se espera dos tribunais de contas. Eu vou dizer aos senhores, eu não combato pessoas. Eu posso, sim, combater ideias, mas pessoas jamais. E, quando eu resolvo combatê-las, eu cito os nomes. Portanto, se alguém achar que eu estou combatendo alguém, não estou, porque eu não vou citar nenhum nome. Eu gostaria de dizer o seguinte, quando se pensa em jurisdição administrativa, a primeira coisa que pensamos é no Conselho de Estado francês. Mas será que efetivamente procede? Não. A primeira jurisdição administrativa que se tem notícia é a do Conselho do Rei Feudal, que na Idade Média propunha decisões para que o rei aplicasse. Realmente isso foi evoluindo com o correr dos anos, e em 1790, a Revolução Francesa, um ano após a Revolução Francesa, o Estado francês não queria mais que o judiciário se intrometesse na matéria do Estado administrador. Então, ele resolve e cria o Conselho de Estado francês. Mas esse conselho, ele tinha o quê? Uma justiça retida, porque também o conselho apenas decidia e quem homologava a decisão era o que estava no poder naquele momento. É interessante notar que foi só em 1799 que foi criado efetivamente o Conselho de Estado francês pela Constituição francesa no seu artigo 52. E por que foi criado? Porque nós tínhamos duas situações completamente distintas. Em primeiro lugar, nós tínhamos a tripartição
dos poderes. E depois da tripartição dos poderes, nós tínhamos um direito novo que estava sendo aplicado, em que havia grande influência da ideia, na verdade, uma ideia de verticalidade das relações entre o administrado e o Estado. Ora, foi passando-se o tempo, sempre o Conselho de Estado já punha e aplicava as decisões. Entretanto, cabia ao chefe do Poder Executivo revisá-las. Foi só em 1889, portanto, quase 100 anos após a criação do Conselho de Estado francês, que começou, através do arrecador, o Conselho de Estado efetivamente se libertar das amarras do Poder Executivo e se tornar autônomo, completamente autônomo e independente. Por que eu disse isso? Mostrando como foi essa evolução para que ele se desvinculasse totalmente lá da administração pública e aqui nós ligados ao Poder Legislativo, porque pela Constituição os tribunais de contas são órgãos, embora autônomos, auxiliares do Poder Legislativo. Eu sempre fui muito favorável, eu trabalhei anos no Tribunal de Contas, é um lugar que eu aprecio muito e tenho grande carinho por ter trabalhado lá, uma grande parte da minha vida. E por que eu estou dizendo isto? Eu era, embora durante toda a minha vida tendo trabalhado lá, contrária à jurisdição administrativa. Hoje eu sou uma pessoa ardentemente favorável à jurisdição administrativa. E eu quero dizer para os senhores a razão disto. A razão é, o Poder Judiciário no Brasil, ele se transformou num superpoder. Ele não só legisla, como ele também administra. Então, prefiro eu, após a verificação de que o Poder Judiciário abandonou princípios importantíssimos, como a imparcialidade, que está não só descrito nas leis ordinárias, através do Código de Processo Civil, artigo 144 e artigo 145, para que o juiz mostre ou possa optar se ele é impedido ou suspeito para julgar algum caso, como também por entender que a imparcialidade do juiz está albergada na nossa Constituição sob dois aspectos. Ele é um aspecto da isonomia, porque você só julga verdadeiramente quando você tem um julgador imparcial. Mas, além disso, ele é um princípio fundamental do direito, ou um princípio geral do direito. E os princípios gerais de direito constituem o acervo civilizatório que nós guardamos e que foram conquistados no decorrer da humanidade. Bom, o que eu gostaria agora de falar para os senhores é que o fortalecimento da jurisdição administrativa, já que no Brasil a jurisdição administrativa, nós vemos CAPES, mesmo o Tribunal de Contas até um tempo, até uns 20 anos atrás, não era feito para funcionar. Hoje, eles estão ganhando corpo e estão realmente em vários estados funcionando. Eu vejo pelo meu Tribunal de São Paulo. Ele faz muito bem a fiscalização, ele fiscaliza muito bem, e essa é uma das funções
que a Constituição lhe atribui, e ele orienta muito bem. Ele não tem apenas uma fiscalização punitivista. Então, ele passou a ser o orientador. Os 2 tribunais de contas de São Paulo, tanto o estadual como o municipal, têm escolas de contas com uma grande capilaridade, inclusive entre os advogados. O que o Tribunal de Contas, o meu tema é o que se espera dos tribunais de contas. E eu fui muito verdadeira na escolha do meu tema. Eu sei que o Tribunal de Contas tem funções importantíssimas. Ele aprecia contas do presidente anualmente, ele julga contas dos administrados e demais responsáveis pelos dinheiros públicos, ele aprecia, para fins de registro, a legalidade das aposentadorias, ele realiza por iniciativa própria, ao pedido da Câmara e do Senado, das comissões técnicas, inspeções e auditorias de natureza contábil, ele fiscaliza contas das empresas supranacionais, em que a União tem, sim, dinheiro empregado, ele presta informações solicitadas tanto a Casa pelo Congresso Nacional, ele aplica aos responsáveis em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, ele assina a prazo razoável para regularização de atos irregulares e ele susta se não atendida a sua notificação. Portanto, eu gostaria de dizer para os senhores, ele tem cumprido razoavelmente as suas funções. Pode ter, sim, dúvidas sobre algumas sentenças, mas o corpo técnico do Tribunal de Contas é realmente muito bom na sua generalidade. Agora, o que eu tenho muito medo, o Tribunal de Contas, ele vai ter que se utilizar, por ser um órgão de controle interno, da atual lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu não irei falar muito, porque eu sei que tem uma mesa que falará sobre o assunto, mas eu não poderia deixar de falar, porque eu fiquei muito assustada a hora que eu li a lei. E eu pensei assim, eu devo estar errada. E se eu estiver errada, eu quero levar as minhas dúvidas para o Congresso para ver se nós possamos pensar juntos. E, inclusive, para que eu possa ver os meus erros. Mas foi com grande satisfação que eu vi o livro da professora Irene Nohara sobre essas mesmas leis. E eu fiquei estarrecida de ver que ela concordava comigo em inúmeros pontos. E eu gostaria de pedir para que começassem, por favor, porque eu vou colocar aí os artigos, eu só peguei 2 artigos, em que eu tenho grandes dúvidas. Poderia passar o outro? Isso. O que diz a lei de introdução? No artigo 20, atual lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, eu que pus o negrito, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. O que o Tribunal de Contas faz? Como todos nós fazemos enquanto operadores de direito. Nós temos que interpretar esta norma
para podermos aplicá-la. O que é interpretação? Interpretação é você sacar, é você tirar da norma qual o sentido que ela indica ao operador de direito para que ele possa aplicá-la. Obviamente que quando eu interpreto, eu valorizo. O discurso jurídico, ele incorpora valores. Esses valores, no discurso jurídico, são neutralizados. Eles se tornam não reflexíveis. Mas quando o administrador ou o controlador, no caso dos tribunais de contas, for interpretar, ele vai sim ter que valorar os valores. Então, eu poderia dizer, eu não vou me decidir com base em valores abstratos. Eu vou demonstrar, através da motivação, se eu vou invalidar ou não esses atos. Eu trabalhei a minha vida inteira verificando validade de ato administrativo. Primeiro no Tribunal de Contas e antes do Tribunal de Contas na Empresa Brasileira de Turismo. E eu sei perfeitamente que qualquer motivação feita após a lavratura do ato, e notadamente se corre o tempo, ela não é séria. Ela efetivamente não é séria, porque você pode valorar de forma diferente os fatos que aconteceram no mundo da realidade. O que você procura para aplicar uma norma? Entender os conceitos inseridos na norma de direito para aplicá-la aos conceitos de fato ocorrido na realidade. Você não aplica o fato, você aplica o conceito do fato. E aí existe valoração. Porque eu não posso subsumir duas coisas diferentes. Norma com realidade, isso é impossível. Então, eu gostaria que passasse o outro artigo, que é o 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo dos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais e excessivos. Bom, eu não posso utilizar conceitos abstratos. Eu tenho que indicar, de modo expresso, as consequências jurídicas administrativas. É mais, indicar as condições que a regularização deve ocorrer e, portanto, de modo proporcional e equânime. Isso é óbvio. O direito sempre procura que as coisas sejam proporcionais, porque existe o princípio da proporcionalidade aos interesses gerais. O que será interesse geral? Interesse geral, será que é interesse público? Aquele interesse público tão debatido que falaram que acabou no direito administrativo? Acho que não. Eu não posso acreditar que isso seja interesse geral, interesse público. Por que eu não posso? Porque não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em função das peculiaridades do caso. Por favor, você poderia pôr a próxima?
Mais uma, por favor, depois eu vou voltar. Eu acho que mais uma. Eu vou fazer um exemplo. Loteamento absolutamente regular. Pessoas de alta renda. Conluio do particular com agente público. Loteamento, 40% em terreno do proprietário e 60% em área de proteção ambiental. Infraestrutura preparada, mas apenas 60% dos lotes vendidos e com 55% de edificações. Eu poderia voltar no artigo 21, 2 para trás, isso. De quem são os interesses gerais? Dos envolvidos no caso? Parabéns. Nada vai acontecer então, porque as pessoas construíram. E o loteador, eu não posso julgar com valores abstratos. E eu tenho que julgar em razão do caso concreto. Eu vou mandar o quê? Destruir aquilo? Eu vou falar que aquele loteamento é inválido? Eu vou penalizar este homem que, afinal, tanto o loteador como o agente público não construíram nada. Venderam, fizeram a infraestrutura e tem gente morando. É assim? É isso o direito? A professora Irene Nohara faz isso com relação a uma licitação. E ficamos todos em paz. É muito razoável isso numa sociedade capitalista como a nossa. Então, eu pediria aos tribunais de contas, por tantos anos que eu trabalhei lá, passei a minha vida dentro dos tribunais de contas, que esses interesses gerais sejam considerados interesses públicos. E voltamos agora no próximo. Quando nós vimos esses dois artigos, qualquer um que tenha bastante conhecimento da administração pública sabe que esses dois artigos tentam banir a discricionariedade. Seria possível banir a discricionariedade administrativa, fazendo com que alguém arrole todas as alternativas passíveis para julgar um caso? Ele primeiro vai paralisar o poder executivo. Segundo, é impossível acabar com a discricionariedade, por essas razões. A discricionariedade não quer qualquer decisão. A discricionariedade é conferida ao administrador público para que ele apenas aponte e aplique a melhor decisão. É por isso que ele tem discricionariedade. Porque qualquer opção poderia ser feita pelo legislador. Segundo lugar, a impossibilidade material de prever todas as situações. Ninguém pode prever todas as situações que ocorrem no mundo da realidade. O direito vai sendo carregado pela realidade e não vice-versa. Terceiro, inviabilidade jurídica em regime tripartite do legislador se tornar administrador público. Ele não é o administrador público, não adianta ele querer ser o administrador público. E, por último, a impossibilidade lógica de obstá-la. Interessante ver interesses gerais. Quem sabe o que é interesses gerais? Quem sabe o que é mulher honesta? Mulher honesta em 1923, todo mundo sabe. E hoje? Hoje somos nós as mulheres honestas.
Essas que saem, batalham, lutam. Minha mãe, a tua mãe. Essas mulheres honestas que você está se referindo ficavam confinadas quase ao seu lar. Era totalmente diferente da mulher honesta que sai, que luta, que trabalha, que chega às vezes em profissões como jornalismo de madrugada. Em 1923 isso não era ser mulher honesta. Então, a linguagem, ela tem um núcleo muito claro em que você tem certeza absoluta. Você poderia mudar, por favor, um núcleo que você tem certeza absoluta, onde a claridade é total. Isso nos ensina Carrió. Depois tem uma zona grija, em que você tem dúvida se o conceito se dá ou não. E, por fim, você tem uma zona de escuridão total, e que você tem certeza que o conceito não se dá. Portanto, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho muito medo desta lei que saiu num momento muito infeliz do tempo em que vivemos, tempos muito sombrios. Eu prefiro muito mais ter conceitos abstratos que norteiam o juiz, os órgãos controladores, para me julgar, do que palavras imprecisas que dão condições ao aplicador solitário de resolver preenchê-la, nem sempre de forma a obedecer o esquema de Carrió. Nem sempre. Portanto, eu digo aos senhores, nós precisamos, sim, instrumentalizar os tribunais de contas para enfrentar o que eles enfrentarão agora. Porque, por enquanto que todos estão, os que estiverem, eu não tenho nenhum poder, mas os que estiverem no poder, possam decidir de qualquer forma, sob qualquer circunstância, com qualquer valores, agora eles serão aceitos. Mas depois, a história não irá perdoá-los. Meu muito obrigada.